Bom dia a todos. Eu quero também cumprimentar a mesa, iniciando pelo presidente do 20º Congresso Luso-Ítalo Brasileiro, professor Gaspari Dália. Cumprimento também o meu amigo e procurador, desembargador José Raul Gavião de Almeida, da 6ª Câmara Criminal, onde já foi mencionado, eu atuo, e que é o coordenador deste congresso, cujo tema é a criminalidade organizada. E cumprimento também o meu dileto amigo, o desembargador Ricardo Cardoso de Melo Tucunduva, presidente do Interpoj. E o tema que acabou ficando para mim, ou que eu escolhi também, e propus ao meu amigo Tucunduva, quando me convidou para esta apresentação aqui, foi exatamente a colaboração premiada, que é um tema, de fato, bastante polêmico, e é um tema, a meu ver, bastante importante, porque isso está no dia a dia de todo mundo. E temos visto, já há um bom tempo, desde do início da chamada Operação Lava Jato, que é um conjunto de várias investigações, praticamente todos os dias, na televisão, nos jornais, na internet, e muitas vezes essa discussão sobre o andamento dessas investigações da Lava Jato e, a meu ver, até de início houve assim uma certa confusão com o entendimento sobre o que seria essa delação premiada e o que ela representaria no processo penal. Inicialmente, e penso até que a mídia tenha, de uma certa forma, colaborado para um entendimento inicial equivocado sobre esta questão, mas ao longo do tempo isso foi mudando. E aquela ideia inicial de que, olha, já temos praticamente uma condenação. Eu tenho uma delação premiada, apresentou-se algumas coisas, e isso aqui já está condenando praticamente todo mundo. E, de fato, ao longo do tempo, este conceito acabou sendo modificado, para verificarmos que, na verdade, ele é apenas um início de investigações. É uma modalidade que, embora já existam algumas coisas e já existiam em legislações anteriores, ela acaba agora sendo mais detalhada, dando maior importância nessas investigações. E por isso mesmo, e talvez por conta desta assim, polêmica sobre o tema, mais dois oradores aqui, no dia de ontem, acabaram falando sobre o tema. O professor Vicente Greco Filho, na parte da manhã, e à tarde também o meu amigo e desembargador Cassiano Ricardo Zorzi Rocha. E o desembargador Zorzi Rocha iniciou dizendo que ele estava preocupado porque já o professor Vicente Greco havia falado muita coisa sobre o tema que ele iria apresentar. E eu fiquei imaginando que no meu caso também, e até enquanto ouvia
o professor Vicente Greco, filho, e o desembargador Zorzi Rocha, eu disse, eu preciso introduzir mais algumas coisas, não mudar o meu entendimento, mas introduzir mais algumas coisas para manter o meu entendimento. Pois bem, o professor Vicente Greco já conhecia há mais tempo, assisti várias palestras dele, também tenho livros dele e tudo mais, e também respeito muito o desembargador Zorzi Rocha. Mas eu pensei, eu preciso me valer de algumas coisas e vou me apoiar nas palavras do presidente desse Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Dimas, que disse que todo o congresso, toda reunião desse tipo, precisaria de conclusões que levariam a reflexões para o futuro e que poderiam servir de base para a formação da jurisprudência, da doutrina. Nesse sentido, deveriam ter, então, alguns temas que pudessem ser, assim, objeto de reflexão. E também nas palavras do meu amigo e desembargador José Raul Gavião de Almeida, que mostrou a necessidade de que, para uma criminalidade organizada, haveria a necessidade de que tivéssemos instrumentos mais eficientes dentro do processo. E por isso, desta forma, me senti mais confortável para manter esse entendimento inicial que eu já tinha feito sobre esse tema. Basicamente, eu pretendo fazer muito rápido uma recordação aqui histórica sobre o que temos em relação à legislação e a esta questão da chamada colaboração premiada ou delação premiada, que, a meu ver, é mais questão de semântica do que propriamente de instituto. O instituto é o mesmo e pode ser que tenha havido assim um certo trocar o nome aqui para afastar uma conotação negativa que traz a delação, a entrega dos parceiros do crime, mas a rigor eu creio que isso é mais um problema de semântica. Temos aqui o mesmo instituto. E esta questão, em relação ao nome, inclusive, do Instituto, delação ou colaboração, está muito relacionado com esta certa, a meu ver, má vontade em relação àquele que resolve colaborar com a justiça. Mas eu penso que, em determinados casos, exatamente nesses casos de criminalidade organizada, não é apenas uma incapacidade dos órgãos de persecução penal de fazer a investigação e apurar as autorias dos crimes, mas exatamente o que a doutrina aponta como assim elementos que podem caracterizar essa criminalidade organizada, elas mostram que, pela própria forma de atuação, e ouvimos aqui já os dois oradores que me antecederam, os mecanismos de coação do poder para que eles fiquem
às vezes impossibilitados mesmo de agir. Eu até separei aqui, destaquei aqui duas doutrinas com relação ao crime organizado, um do catedrático alemão Hassemer, e o outro é do professor Alberto Silva Franco, e onde eu destaquei alguns pontos em que eles colocam, muito rapidamente. O professor Hassemer diz que propõe utilizar a expressão criminalidade organizada somente quando o braço com o qual pretendemos combater toda e qualquer forma de criminalidade seja tolhido ou paralisado, quando o legislativo, executivo ou judiciário se tornem extorquíveis ou venais. Aqui o trecho que eu separei da doutrina do professor Alberto Silva Franco já é um pouco maior, mas ele diz que, basicamente, que o crime organizado possui uma textura diversa, um caráter transnacional, na medida em que não se respeita as fronteiras de cada país e apresenta características assemelhadas em várias nações. Detém um imenso poder com base em estratégia global e numa estrutura organizativa que lhe permite aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal. Provoca danosidade, uma gama de condutas infracionais sem vítimas ou com vítimas difusas. Dispõe de meios instrumentais de moderna tecnologia, intrincado esquema de conexões, rede subterrânea de ligações com os quadros oficiais da vida social. Ouvimos isso aqui nas duas palestras dos oradores que me antecederam. E mais, ele acaba dizendo, em resumo, é capaz de inerciar ou fragilizar os poderes do próprio Estado. Esses pontos, então, destacados, mostram, a meu ver, a necessidade, como foi dito aqui pelo professor José Raul Gavião de Almeida, de um processo penal com instrumentos eficazes, eficientes para enfrentar esse tipo de criminalidade. E dessa forma, não nos parece que seja mais possível enfrentarmos esta criminalidade tão organizada e que paralisa alguns braços do Estado e às vezes corrompem parte dos integrantes do poder estatal, seja em qualquer um dos seus poderes e das suas instâncias, é de fato necessário que tenhamos mecanismos, um processo com mecanismos mais eficientes sobre isso. Demoramos, a meu ver, a trazer uma legislação que pudessem dar cumprimento ao que assinamos no Tratado de Palermo, depois a Convenção de Mérida, que foram já introduzidos no ordenamento brasileiro pelos respectivos decretos legislativos. Inicialmente, tivemos a primeira lei que não nos trazia elementos que pudessem servir efetivamente para isso. A Lei 9.034 de 1995, que cuidou especificamente das organizações criminosas, mas não trouxe, a meu ver, instrumentos efetivos e, de uma forma equivocada, dava ao juiz
atividades que nós consideramos uma atividade de investigação, transformava o juiz num investigador. E, como sabemos, adotamos um sistema acusatório, um sistema de estrutura acusatória, onde as funções de investigar, acusar, julgar e defender precisam estar atribuídas a pessoas ou órgãos distintos. E talvez por esta razão, esta lei anterior, além de outras, ela não possibilitou um avanço nesse sentido. E posteriormente vem, então, a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, sobre as organizações criminosas, que acaba falando sobre o conceito da organização criminosa e também traz esses meios de obtenção de prova. E aqui é o que eu falava do início, sobre um certo entendimento equivocado sobre esta questão da delação premiada. E, de fato, ela se apresenta, e aqui no artigo 3º, a Lei Brasileira de Organizações Criminosas, fala em meios de obtenção de prova. Elenca inúmeros meios, mas, a rigor, como novidade e atuações ou meios de provas mais direcionados às associações criminosas, temos a colaboração premiada no inciso 1, a ação controlada, que ontem foi aqui, e eu gostei da expressão, é uma campana estendida, para aguardar um melhor momento para fazer o flagrante e, com isso, conseguir prender os outros integrantes também da quadrilha. E a infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. E tem um outro item que me parece bastante importante também, tendo em vista o caráter transnacional dos crimes praticados pelas organizações criminosas e da própria constituição das organizações criminosas, é a necessidade de estabelecimento de cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Foi dito aqui também que há necessidade de que a sociedade e o Estado também se organizem para que possam oferecer uma resposta proporcional exatamente ao perigo representado por essas organizações. E penso que, nesse sentido, o inciso 7 aqui do artigo 3º, embora possa se afirmar que isso era de fato já possível de se concluir e que deveríamos já estar trabalhando nisso, ele traz aqui uma disposição que, a meu ver, é um comando para que os entes estatais, os órgãos estatais, em quaisquer das esferas, façam esse trabalho conjunto e possibilite que melhoremos, que possamos dar mais efetividade a isso tudo. Pois bem, o tempo é curto. Quando o meu amigo desembargador Tucunduva
me convidou para falar aqui, nesse congresso, o tempo que me foi passado era o dobro do tempo que atualmente ficamos aqui, portanto, o trabalho que eu elaborei acabou ficando bem maior do que isso. Mas o que, enquanto acompanhava a mídia e o que eu costumo chamar do processo midiático, né? O processo da imprensa, a par do que acontece com o processo judicial. E eu ficava imaginando e dizendo o seguinte: nós precisamos ter esta questão da delação premiada com os entes que podem participar deste acordo, né, desse negócio jurídico, como disse aqui o desembargador Zorzi Rocha, que para mim também me parece que nós estamos diante disso, apesar do meu colega aposentado, professor Vicente Greco, não gostar do nome, mas eu creio que é isso mesmo. Pois bem, o que me levou a tentar fazer assim um recorte desse tema, que é bastante grande e com bastante possibilidades de desenvolvimento, foi exatamente a participação de cada um dessas pessoas que podem participar aqui. E quando eu digo participar, é que de alguma forma vai atuar na elaboração desta colaboração premiada. Mesmo porque a participação do juiz aqui é outra. Ele não vai fazer o acordo com o investigado que resolveu colaborar. Isso está, inclusive, expresso na lei de associações criminosas. E eu queria fazer esta análise pensando também naquilo que disse o professor Vicente Greco, que as pessoas introduzem coisas novas no nosso ordenamento jurídico sem um pensamento sistemático. Qual é a estrutura, qual é o sistema legislativo existente, qual é o ordenamento jurídico, qual vai ser a influência disso no ordenamento jurídico já existente. E, assim, eu penso que devemos analisar esta participação, e aqui eu coloquei como limitações, né, de cada um dessas pessoas. A lei fala, evidentemente, nós teremos que ter a participação do investigado que quer ser um colaborador ou um delator. A lei fala da autoridade policial, do delegado de polícia, que estará à frente destas investigações, fala do Ministério Público e do Poder Judiciário, do magistrado. Pois bem, dentro desse raciocínio do sistema acusatório, dessa separação das funções, o titular aqui da ação penal é o Ministério Público. E, portanto, quando a proposta está sendo elaborada pelo delegado de polícia, a própria lei já estabelece a necessidade da manifestação do Ministério Público. E eu diria mais, uma manifestação, um consentimento e uma adesão àquilo que está sendo proposto, porque é do Ministério Público o pedido que será feito em juízo para que, ao final da ação penal, seja possível a
a aceitação daquele acordo que foi celebrado, naquele negócio jurídico que foi feito. E aqui eu queria só fazer um parênteses. Eu diria o seguinte: esse sistema aqui, ele guarda muita semelhança, ao meu ver. Eu digo, as ideias que estão sendo muito trazidas para cá vêm do direito norte-americano, em que há muita possibilidade de acordo a ser proposto pelo promotor de justiça, pelo membro do Ministério Público, né, para isso. E lá ele tem uma liberdade total e ele acaba dirigindo as investigações através do serviço da própria polícia cujas diretrizes ele acaba muitas vezes estabelecendo para a polícia. Este é o sistema que existe nos Estados Unidos. Aqui nós temos um outro sistema. Nós temos a figura do delegado de polícia, que ele comanda as investigações e depois ele encaminha para, a meu ver, esta prova inicial, ela é feita, dirigida basicamente ao promotor de justiça, e posteriormente é que vai haver uma análise pelo judiciário. E toda vez que conseguimos estabelecer mecanismo de atuação harmônica entre Ministério Público e delegados de polícia, nós aumentamos a possibilidade de efetividade do trabalho da persecução penal na fase judicial. Eu digo isso porque, como foi citado aqui pelo desembargador Tucunduva, tivemos uma longa trajetória no Ministério Público, nas comarcas do interior, onde, em muitas das vezes, conseguimos estabelecer um trabalho harmônico com os delegados, e nesses locais onde foi possível isso, o trabalho foi muito melhor e muito mais proveitoso. Na verdade, é uma atuação, muitas vezes, onde há também a participação do judiciário nestas questões. Portanto, é possível, e acho que não precisamos... só uma coisinha. O exemplo que temos visto do que vem ocorrendo em Curitiba mostra que é muito bom esse trabalho conjunto e harmônico do Ministério Público com a Polícia Judiciária, com o delegado de polícia, o delegado federal. Portanto, penso que não precisamos discutir muito sobre isso, que nós temos coisas muito mais importantes e a gente tem que seguir o nosso sistema, que ele vem funcionando, às vezes não tão bem, mas em muitas das vezes ele vem funcionando de regular para muito bom. E, portanto, devemos continuar com isso. Pois bem, na sequência, eu queria falar exatamente sobre esta participação do juiz nesta questão do acordo celebrado entre as partes. E há essa necessidade de que haja a homologação. É um negócio jurídico que depende desta homologação para funcionar. E assim, ele será apresentado para o magistrado, para que ele possa homologar ou não. E dentre as possibilidades deste acordo, a própria lei aqui fala em dois extremos, que eles estão aí, mas eu penso, isto é uma coisa para reflexão também, que eles são
assim, é muito prêmio para os colaboradores. Eu falo da imunidade, da possibilidade do Ministério Público não oferecer a denúncia e numa outra ponta, da possibilidade do juiz dar o perdão judicial. Que me parece, nos dois casos, um excesso pelas características dos criminosos, pelas características dos crimes, pelas consequências do crime, que seja possível que a gente entregue a tais pessoas tanta coisa. Mas ela está aí, eu acho que deve ser, assim, a exceção da exceção. Eventualmente poderíamos até pensar numa supressão dessas duas possibilidades. Mas aí, foi dito aqui, que a função da individualização da pena continua com o juiz. Como disseram o professor Vicente Greco Filho e o desembargador Jorge Rocha. E, de fato, é isso mesmo. Mas esta questão que foi colocada da possibilidade de, mesmo homologado o acordo, ao final da ação penal, na hora da sentença, do magistrado, mesmo que ele seja o mesmo que homologou o acordo, e mesmo que o delator cumpriu e houve efetividade naquilo que ele entregou e naquilo que ele colaborou, e esta foi a questão colocada pelos dois oradores anteriores que eu já mencionei, de que não respeite aquele acordo firmado. Pois bem, e aí eu fiquei imaginando a seguinte questão. Um delator veio, procurou, ou o delegado de polícia, ou o promotor, ofereceu inúmeras coisas, fez um acordo, esse acordo é homologado porque estavam presentes os seus requisitos formais, e aí eu incluo também a legalidade de tudo. Ele fez isso, cumpriu com o que ele ofereceu em troca de um prêmio, de um benefício, e ao final da ação penal, o magistrado diz, olha, mas eu penso que não devo fazer isso. Eu não vou observar do jeito que está aqui. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou dar perdão judicial, eu não vou dar a redução de 2/3 da pena, ou eu não vou substituir a pena por isso. Pois bem, esta era a conclusão inicial que estamos chegando. Qual é o raciocínio que eu queria fazer? Eu fico imaginando o seguinte: enquanto o colaborador A está sendo julgado, o colaborador B de uma outra associação criminosa está em processo de negociação de uma delação premiada. E sai a sentença onde o juiz não respeitou o acordo da delação premiada. Aí eu pergunto, o que vai acontecer com o delator B que está em negociações com o delegado de polícia ou com o Ministério Público? Será que ele vai pensar, eu vou continuar aqui no meu acordo, e eu vou ficar rezando para que o magistrado consiga aplicar o que ficou definido aqui? Ou ele vai pensar, por que é que eu vou fazer esse acordo, que eu vou dar tudo de mão beijada? Eu posso tentar aqui buscar uma inocência por conta própria, uma redução de pena, sem que eu tenha que me tornar um delator. E, a meu ver, a segunda hipótese é que irá acontecer.
Aí, eu volto àquela questão. Vamos deixar o juiz fazer um acordo com o delator? Ou não? Ou podemos, como ocorre também, a meu ver, com o Ministério Público, mitigar algumas das funções que cada um dos dois órgãos tem no processo penal. E, quando o juiz homologar aquele termo da homologação, aquele termo da delação premiada, a nosso ver, ele precisa verificar realmente se aquilo está tudo correto e mais, se aquilo de fato é possível se oferecer para aquele colaborador naquelas condições, ou se não, se há um exagero naquilo. E penso eu que poderia, e aqui é alguma coisa para reflexão sobre isso, e até uma provocação, né? De que ele possa, então, ali naquele momento, já procurar definir isto. E, a meu ver, contrariamente ao que andou decidindo o Supremo, de que lá no fim, se eventualmente tiver ilegalidade, nós vamos poder não cumprir não. Observar o que foi estabelecido no acordo, não. A meu ver, ou essa ilegalidade já existe, e ele tem que ser reconhecido de imediato. O que poderá ser feito? Uma análise posterior no momento da sentença é se efetivamente o que foi prometido pelo delator foi devidamente cumprido para merecer aquele tanto de prêmio que foi ofertado ali naquele momento. E talvez esse seja o entendimento do Supremo, embora às vezes, talvez por vias tortas, está caminhando, né, o entendimento do Supremo nesse sentido, na medida em que, quando a própria lei fala, né, do juiz poder adequar aquela proposta. Mas adequar como? Ele mesmo vai propor alguma coisa? Ele vai entrar nessa negociação? Ou ele vai verificar se de fato ali naquele caso não era exatamente para ser feito assim? Penso que para observarmos este problema, essas questões do sistema de estrutura acusatória, nós precisamos ter um entendimento, conciliar estas coisas todas. E penso que o entendimento do Supremo Tribunal Federal parece encaminhar para esse tipo de coisa. Depois que saí daqui, acabei pesquisando mais um pouco, que disse que precisava acrescentar alguns elementos aqui ao que eu tinha preparado. Na página do UOL, havia uma notícia da Folha de São Paulo sobre a delação de Lúcio Funaro. E todo mundo aguardando a homologação pelo ministro Fachin. E o que aconteceu? O que ele decidiu ontem? E esse é o título da matéria. Fachin devolve delação de Lúcio Funaro para a Procuradoria. E a matéria diz que a PGR precisa fazer um ajuste de uma cláusula do acordo que foi levada ao ministro, apurou a Folha. E nos bastidores do Supremo
já se disse, Fachin já disse que é possível devolver um acordo para eventualmente ajustar alguma cláusula. Isso já teria, inclusive a matéria diz que isso já teria ocorrido anteriormente, inclusive com o falecido ministro Teori Zavascki. Ou seja, essa decisão do Supremo, neste caso e em outros, está, a meu ver, caminhando para esse entendimento de que vamos deixar as coisas resolvidas aqui no momento da homologação do acordo de ação premiada e, ao final da ação penal, da instrução penal, no momento da sentença, vamos verificar se efetivamente o acordo foi cumprido. E se for cumprido, vamos observar exatamente os termos do acordo. E para isto, e aqui também foi feita uma menção sobre o pedido na inicial da ação penal, na denúncia, de que o pedido seria um pedido genérico, porque pede a condenação, mas sem especificação de que e em quais termos. Pois bem, para conciliar também isto, entendo que seja necessário e adequado que na inicial o Ministério Público já coloque os pedidos específicos que foram determinados, que foram estabelecidos no acordo homologado para que seja possível lá na frente constar tudo do pedido para que o magistrado possa atender ao pedido. Esta é uma proposta de solução para conciliação destas questões todas. Porque ou nós inviabilizamos a delação premiada, ou então nós vamos colocar aí o julgador, o juiz, como uma parte do acordo propriamente dito. E não me parece que esta seja a ideia de que o juiz, o julgador, possa fazer o acordo com o delator. Isso me parece que devemos, de fato, afastar. A doutrina nacional, e quando estava verificando um material para elaborar isso daqui, também voltei a consultar o professor Pacelli sobre estas questões. E ele também é muito crítico destas introduções da legislação de mecanismo que acabam transformando o juiz em investigador ou propriamente numa parte para negociar um acordo. Então esta é a minha proposta de reflexão e penso até de uma provocação para que possamos conciliar todas essas questões. E eu quero, já me adiantando para finalizar, porque penso que já estourei bastante meu tempo, falar então desta participação do Ministério Público, que há de fato, a meu ver, assim, um maior protagonismo, porque ele participa tanto na fase da investigação, quanto na fase judicial, e também participa quando estas tratativas de negociação, ou mesmo a proposta, já comece, ou já seja feito pelo delegado de polícia. E isto em função, a meu ver, do próprio sistema acusatório, dessa estrutura do sistema acusatório. Mas ele precisa estar, como sempre deve estar,
o membro do Ministério Público atento ao princípio da legalidade. E esta é um norte para a atuação, não só do Ministério Público, mas também da magistratura, que temos carreiras com... As funções são distintas, mas as nossas obrigações e os nossos princípios são muito semelhantes, e na maioria das vezes eles são exatamente os mesmos. E além disso, para que se possa fazer aqui uma proposta que seja adequada àquela situação, eu penso que deve ser, e isto é algo que precisamos também desenvolver, este entendimento, esse conceito, eu penso que devemos observar, assim, com muita dedicação, a questão do princípio da proporcionalidade. O prêmio aqui para o delator, a nosso ver, precisa ser proporcional àquilo que ele está integrando. E por isso, mais no início, me causa um pouco de espécie, embora isso esteja previsto e já vimos acontecer, a possibilidade de não oferecimento da denúncia, e que alguns estão chamando de imunidade, e o perdão judicial. Penso que difícil encontrar aqui uma proporcionalidade nisso para quem praticou inúmeros crimes desta gravidade e das consequências desses crimes. Portanto, me parece um pouco difícil isso. E aí, para que a gente consiga esta proporcionalidade, o próprio artigo 4º, ele diz que a colaboração precisa ser efetiva e, portanto, nós precisamos comprovar isso no final da instrução criminal, no momento da sentença, e deve ser voluntária. Claro, se não for voluntária, ela não tem validade, ela vai, a meu ver, ela seria obtida por meio ilícito, né? E desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Vamos lá. A identificação dos coautores, partícipes das infrações, etc. Revelação da estrutura, divisão de tarefas. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. E aqui também a localização de eventual vítima e sua integridade física preservada. Na maioria dos casos, e na maioria dos casos de corrupção, nós não temos aqui esta questão da vítima. Mas temos a questão da revelação de toda a estrutura, né, da identificação dos integrantes da associação criminosa e esta recuperação daquilo que foi desviado e que precisa retornar para os cofres públicos. Então, todas essas questões, quanto vamos fazer de redução de pena? A lei prevê até 2/3, mas, a nosso ver, é preciso que haja uma proporcionalidade no que está entregando o colaborador e o que vai ser oferecido como prêmio aqui para o delator. Inclusive também de eventual pena alternativa aqui. E eu digo isso porque no início eu falei de que praticamente todo dia
esta questão das associações criminosas, da Lava Jato, de crime organizado, são relatadas lá algumas das propostas que têm sido feitas, e isto, eu não quero aqui entrar em casos concretos, mas eu gostaria apenas de dizer o seguinte: em alguns casos, não só as pessoas que não são da área jurídica, mas também a comunidade jurídica tem ficado preocupada e achando que, em alguns casos, nós talvez tenhamos oferecido como prêmio mais do que efetivamente foi entregue. Talvez sempre, e aí proporcionalmente ao crime e às consequências, penso que há necessidade de cumprimento de pena de prisão. Isso também já foi dito anteriormente, quando se falou sobre a reeducação. Para esses casos, o caráter retributivo da pena, ele tem mais eficiência, pensamos nós. Pois bem, vamos tentar finalizar isto que eu acabei falando muito aqui. Assim, a título de conclusões, reflexões e até da provocação, eu diria que precisamos sim desconstruir este formato do nosso processo penal, que foi assim estruturado na nossa tradição romano-germânica e europeu continental, né? E tentar trazer mecanismos que a gente conhece bastante do direito da common law, como eu citei aqui, dos Estados Unidos, da América, e isto nós começamos a fazer com a Lei 9.099, que também causou muita surpresa. E digo isso porque quem aqui tem mais de 50 anos, 50 e tantos anos, fez a sua graduação nesta tradição do processo, essa observância de muita forma estruturada e tudo mais. E a partir da 9.099, eu digo que eu também tive algumas dificuldades para entender aquilo tudo, mas observar que, da mesma forma que o crime mudou, a criminalidade mudou, os instrumentos precisam mudar. O processo penal precisa ser mais eficiente. E, portanto, precisamos ter mecanismos que possibilitem dar efetividade a esse processo penal, que, a meu ver, precisa ser um processo penal garantista, mas garantista nos seus dois aspectos: máxima proteção do indivíduo e máxima eficiência do processo penal. Precisamos encontrar um equilíbrio. Difícil, mas não podemos nos furtar a buscar este equilíbrio. Penso que, embora não seja perfeita, como dificilmente perfeita seriam as leis, mas esta lei nova que temos agora, ela traz, de fato, alguns mecanismos que possibilitam dar mais eficiência à percepção penal de um modo geral. Em relação à atuação de todos que participam deste acordo de delação premiada, que é o meio de obtenção de prova, digamos assim, um projeto de trabalho na investigação que é oferecido pelo delator, que ele vai poder dizer quem são os membros da quadrilha, quais os crimes que foram ou estão sendo cometidos, como encontrar as provas
desta participação, onde pode estar o dinheiro disso tudo. Essa a participação dele e, a meu ver, tendo ele cumprido este acordo, ao final da instrução criminal, há necessidade de que ele receba o que foi oferecido como prêmio em troca. E, por isso, penso naquela solução para a questão da homologação do acordo, que, ao meu ver, é o que está caminhando na formação de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público deverá, então, desenvolver, né, esta questão dos critérios para esta elaboração do acordo e quais seriam os prêmios a serem oferecidos para este delator, para esse colaborador. E que, observando assim, não só a legalidade, o princípio da legalidade, como também o princípio da proporcionalidade. Também foi dito aqui, pelo primeiro orador da manhã, que o crime nunca acabará. Isto é algo que é próprio da natureza humana. Podemos reduzi-lo, mas acabar não. Mas nós não podemos, como eu já disse também, desistir de tentarmos melhorar essas coisas. Ou, como foi dito aqui também, sobre o Interpog, não se pode parar de sonhar. É preciso sempre tentar fazer algumas coisas. E também harmonizar o trabalho de todos os órgãos, todas as instituições que atuam na persecução penal. Para que possamos também melhorar esse nosso trabalho. Era isso que eu queria trazer para a reflexão de todos aqui. Muito obrigado.